Eu quero compartilhar contigo a palavra do Evangelho de João, capítulo 17, os versículos 1 a 3, onde está escrito: Depois de dizer estas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela a natureza divina do teu Filho, a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa. Pois tens dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Até aqui, palavra do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Leitura do Salmo 68, versículos 1 a 10. Deus se levanta e espalha os seus inimigos. Os que o odeiam são derrotados e fogem da sua presença. Eles o espalham como a fumaça que desaparece no ar. Os maus se acabam na presença de Deus, como a cera se derrete perto do fogo. Mas os bons ficam contentes e felizes na sua presença. E cheios de alegrias, cantam hinos. Cantem em louvor a Deus, cantem hinos em sua honra. Preparem o caminho daquele que vem montado nas nuvens. O seu nome é Senhor, alegrem-se na sua presença. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ele dá aos abandonados um lar onde eles podem viver e solta os prisioneiros para que vivam livres e felizes. Mas os que se revoltam contra ele terão de morar numa terra deserta. Ó Deus, quando conduziste o teu povo, quando marchaste pelo deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva por causa da vinda do Deus do Sinai, da vinda do Deus de Israel. Tu fizeste cair muita chuva e renovaste a terra cansada. O teu povo fez nesta terra o seu lar. Com a tua bondade, cuidaste dos pobres. Amém. Como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de vocês. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs em Cristo, hoje é um domingo especial. É o 7º domingo após a Páscoa. E hoje nós estamos entre a ascensão de Jesus e Pentecostes. Depois de ressuscitar e permanecer por 40 dias com os seus discípulos, Jesus retorna para junto de Deus. Mas antes de subir aos céus, Jesus se preocupa em dizer aos seus discípulos que não os deixará sozinhos. Jesus se preocupa porque não quer que eles fiquem desamparados sem saber para onde ir. E por isso os assegura: virá sobre eles o Espírito Santo de Deus. Você já parou para pensar de que Deus criou o mundo e tudo que nele existe? Criou a cada um de nós, a cada uma de nós.
Ou seja, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E o ser humano acabou se afastando de Deus por causa do pecado. E o que Deus faz? Deus vai ao encontro do ser humano. Vai ao encontro, estende a sua mão. E por quantas vezes Deus faz isso? Por diversas vezes. Mas de alguma forma o ser humano sempre se afasta. E então Jesus Cristo é enviado para salvar a cada uma de nós. Jesus, o Filho de Deus, é torturado e morto. Mas pelo amor e pela graça de Deus, ele ressuscita e volta a falar e ensinar sobre o amor de Deus por 40 dias. E antes de subir para junto de Deus, Jesus tem a preocupação de deixar dito, de deixar explicado aos seus discípulos que eles não serão abandonados, mas que eles continuarão sendo amados e guiados pelo Espírito Santo de Deus que virá sobre eles, que vem sobre cada uma de nós. Esse é o nosso Deus, Deus do qual o salmista nos fala. O Salmo 68 que nós ouvimos nos coloca diante do povo de Deus que passa por uma grande dificuldade, mas ainda assim nos convida a louvar e reconhecer que o nome de Deus é Senhor. É o Deus da criação, é o Deus do povo sofrido. O salmista explica entre os versículos 5 e 10 que Deus cuida dos órfãos, protege as viúvas, dá um lar aos abandonados, liberta os prisioneiros, para que todos vivam felizes. Ele faz cair a chuva em terra seca e com bondade cuida dos pobres. Esse é o nosso Deus, o Senhor, que cuida dos seus filhos e das suas filhas, que caminha junto pelos caminhos mais difíceis, como estes que nós estamos vivendo agora. Os ímpios, as pessoas más, os descrentes, esses se afugentam, mas os justos o louvam e dão testemunho da sua presença. E este é o nosso Deus, o Senhor, que se revela em Jesus, que nos abraça e que leva sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Esse é Deus que nos envolve com o seu amor e com a sua misericórdia, nos ensina a compartilhar, a partilhar o pão, a olhar com amor e com misericórdia para os nossos irmãos e irmãs. É Deus que não precisava, mas que humildemente se esvazia de si mesmo e assume a forma e a condição humana para nos ensinar que nós não podemos ficar somente na escuta, mas que devemos nos colocar em ação e que também nós, às vezes, precisamos nos esvaziar de nós mesmos para conseguir enxergar e nos colocar no lugar do outro, independente de quem ele seja. Pois Jesus mesmo acolheu todas as pessoas que se achegavam sem fazer nenhuma distinção, mesmo quando contrariava as leis e os costumes da época. Ele não distinguiu entre homens e mulheres, crianças, adultos ou idosos, pessoas saudáveis ou pessoas enfermas, pessoas pobres, pecadoras, conhecedoras da lei ou não. A todas, Jesus de alguma forma acolheu. Acolher é dar guarida, é ser refúgio, é abrigar, é abraçar. Uma pessoa acolhida pode ser transformada. A vida acolhida pode ser transformada, mas nós tentamos transformar sem acolher. Nesses dias de quarentena temos ouvido muitas mães e muitos pais
falarem a respeito dos seus filhos em casa. E eu quero dar uma dica a vocês. Experimentem. Quando tu não souber mais o que fazer com o teu filho, com a tua filha, coloca ele em teu colo, coloca ela em teu colo e abraça forte. Para que ele sinta, para que ela sinta você ali. E que ele tenha certeza de que tudo vai ficar bem. É assim que Deus, o nosso Deus, age com nós. De alguma forma, Ele nos faz perceber de que Ele mesmo está do nosso lado e que muitas vezes nos pega pela mão e nos conduz, mas que em tantas outras Ele também nos coloca em seu colo e nos faz perceber de que tudo vai passar, tudo vai ficar bem. E é por isso que nós precisamos louvar e adorar ao nosso Deus. Não porque Ele satisfaz todas as nossas vontades ou porque Ele nos dá tudo aquilo que nós pedimos, mas porque Ele nos mostra a sua vontade. E eu creio e confio de que a vontade de Deus e aquilo que Ele tem preparado para cada uma de nós, é muito maior e melhor do que nós podemos imaginar. Que nós possamos crer e confiar, louvar e adorar ao nosso Deus por tudo que Ele fez, faz e ainda fará em nossas vidas. Que nós possamos seguir humildemente os passos de Jesus, partilhando do seu amor, da sua misericórdia e dos seus ensinamentos. E que nós não nos esqueçamos que Jesus não só nos ensinou a orar, como também orou por cada uma de nós. E em sua oração, Jesus pediu que nós permanecêssemos nele, assim como ele permanecia no Pai. E que assim nós possamos seguir, que acolhidos e transformados pelo amor do nosso Senhor, nós possamos também acolher e transformar vidas e realidades. Amém.